Matheus, leiam para mim, por favor, tá? Se precisar interromper, que eu vou lá para a apresentação. Gente, hoje nós vamos ver os poderes do Estado. Semana passada a gente viu o que era política, o que era cidadania, o que era democracia e o que era representatividade. 4 conceitos bem extensos, né? Hoje a gente vai continuar com essa formação, com essas informações, né, políticas, e a gente vai ver na primeira parte de hoje os poderes do Estado comigo, como eles são separados, como eles são compostos, etc. E na segunda parte da aula a gente vai ter um outro tema com o Ferrari. Então vamos lá. A separação dos poderes, a gente sabe que tem 3 poderes, né? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Por que deu essa separação? A gente tem que lembrar que no passado, no Brasil, tinha um 4º poder ainda, que era chamado poder moderador, que era o poder absoluto que o imperador, que é do executivo, tinha, de a palavra dele estava acima tanto do executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário. Então era como se a gente tivesse os 3 embaixo e o moderador em cima, tá? Isso no passado no Brasil. Mas a separação de poderes, esses 3 aí que são os mais famosos no mundo todo, não é uma coisa brasileira, é uma coisa criada lá na Grécia, separando, né, as funções do Estado. Quais são as 3 principais funções do Estado? Legislar, criar regras, executar essas regras e julgar a partir dessas regras, né? Então, tudo girando aí em torno das leis, vocês percebem? O objetivo de separar poderes, galera, é para que nenhum deles, ou para que nenhum governante, seja o governante absoluto, supremo, aquele absolutismo que a gente via lá na Idade Média. Então, esse conceito da separação dos poderes foi retomado pelo Montesquieu, lá na Idade Moderna, né? Quando surgem os Estados Nacionais, justamente para evitar o absolutismo, tá? Isso é um pouquinho de história. Então, vamos lá. Como que é separado esses poderes entre executivo, legislativo e judiciário? Baseado no que eles são separados, Lucas? Gente, eles são baseados em 2 coisas. Na especialização da função de cada um e na independência de cada um. Sem esses 2 fundamentos, sem esses 2 critérios, não faria sentido. Então, como assim especialização? Cada um deles tem que fazer alguma coisa. Se os 3 fizessem a mesma coisa, igualzinho, não teria por que ser separados, concordam? E seria uma bagunça também. Então, cada um deles tem uma função específica. Cada um deles tem uma especialização. Depois a gente vai ver que às vezes um entra dentro do outro, mas não como principal função, como função secundária, ok? E também é importante destacar que cada um deles é independente. Então, a gente tem 3 poderes que são independentes. O Poder Judiciário não pode determinar coisas dentro do Poder Executivo nem do Legislativo. O Poder Legislativo não pode determinar coisas dentro do Executivo e por aí vai. Um não interfere no outro, a não ser em casos bem específicos e pautados na lei, onde o Judiciário fiscaliza tanto o Legislativo quanto o Executivo e onde o Legislativo fiscaliza o Executivo, tá? A gente vai ver isso com calma, só estou dando uma introdução. Bom, aonde que está escrito tudo isso, Lucas, que você está falando? Gente, não é da minha cabeça, não é da cabeça de nenhum autor, não. Está escrito nesse livrinho aqui, ó. Esse livrinho chamado Constituição da República Federativa do Brasil. Ele foi escrito lá em 1988. Ok? Então, esse livro vai trazer para a gente as regras, tudo isso que eu vou falar aqui hoje, dessa separação de poderes, como eles são formados, tudo está escrito nesse livro que é a Constituição. É a lei maior, é como se fosse um estatuto, né? Ou seja, lá está tudo definido. Não só os direitos e deveres nossos, enquanto cidadão, mas essa regra do jogo. Quem que pode fazer o quê? Quem que deve fazer o quê? O que que não pode ser feito? Enfim. Vale lembrar, galera, que lá está escrito como o Brasil é organizado enquanto Estado nacional, perante os outros países do mundo. A gente tem que lembrar que a gente fala Brasil, Brasil, mas Brasil é o sobrenome, né? O nome completo do nosso país é República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Esse é o nome completo. E ele diz muita coisa para a gente. Se a gente desmembrar esse nome, olha aí na apresentação que eu estou mostrando para vocês. República, depois Federativa e depois Brasil. Esse nome Brasil mudou por várias vezes, né? Na história.
E, por final, escolhemos Brasil. E por que República Federativa? Esse nome que a gente nunca cita, mas por que ele é importante? Ele é importante para a gente saber que a forma de governo do Brasil é uma república. Ah, professor, mas e os países, os estados que não são repúblicas são o quê? São monarquia. Tá? Depois, o federativo. O que isso significa para a gente? Que a nossa forma de estado, ó a diferença. Em cima era a forma de governo, agora é a forma de estado. É federalismo. Então, o Brasil é um país federal, federalista. Qual outro país é federalista? Os Estados Unidos, o México. Tá? E o país, professor, que não é federalista, o que ele é? Ele é chamado de Estado unitário. Vou dar como exemplo para vocês. A Argentina, a Espanha, são estados unitários. Tá? Eles não são divididos entre o ente federativo que a gente fala, né? Ó, município, estados federados e o Distrito Federal e a União. Esses 4 entes federados é que formam a Federação do Brasil. Tá? Depois, qual que é o nosso sistema de governo? É presidencialismo. Nós temos como chefe do Poder Executivo um presidente. Então, nós somos presidencialistas. E os países que não são presidencialistas, o que eles são? Parlamentaristas. Ok? Como o maior exemplo que a gente tem aí é o Reino Unido, né? Depois, qual que é o regime de governo do Brasil? A gente falou isso na aula passada. Nosso regime de governo é a democracia. Ah, Lucas, mas tem países que não são democráticos? Tem, sim, senhor. E o país que não é democrático é chamado como? Ou ele é chamado de governo autoritário, autoritarismo, ou ele é um governo teocrático, onde é baseado na religião. Por exemplo, o Vaticano, tá? Bom, o artigo 2 desse livro, dessa Constituição, vai dividir o Brasil, a administração do Estado, em três poderes essenciais. E vai dizer que esses poderes têm independência, mas devem trabalhar juntos, ou seja, devem ser harmônicos. Quais são os 3 poderes? A gente já falou. O legislativo, o executivo e o judiciário. Por que é separado, então? Bom, existe uma expressão em inglês chamada check and balances. Significa freios e contrapesos. O executivo, quando ele está muito... está descumprindo a lei ou ele está atendendo muito para um lado, esquecendo de outro, o judiciário e o legislativo pode apertar o freio dele. Então, opa, desacelera aí, espera aí que aí não é o caminho, não. E assim vai sendo. Então, um poder vai freando e contrapesando o outro, para que nenhum poder seja maior que o outro, cada um cumpra a sua função independente e harmônica, um vai sendo o freio do outro, tá? Para controlar, para balancear, para um não ficar muito mais alto que o outro. Bom, no artigo 44 da Constituição, vai trazer um dado muito importante. Nós somos um país onde o legislativo é um sistema bicameral. Cameral vem de câmara, né? E bi significa 2, ou seja, nós temos 2 órgãos legislativos federais, que é o Senado e que é a Câmara dos Deputados. Juntos, eles formam o que nós chamamos de Congresso Nacional. Mas a gente tem que perceber e saber que existem 2 órgãos, né? O Senado e a Câmara. Não é a mesma coisa, eles não têm a mesma função, até porque, como eu disse no comecinho aqui, se eles tivessem a mesma função, não precisaria ser separados, né? Cada um cuida de uma coisa exatamente. Bom, antes de mais nada, fazer uma observação aí para quem gosta de curiosidades e quem gosta de arquitetura. Esse é o rascunho, né? Um croquis do prédio do Congresso Nacional. Ele foi feito por um arquiteto brasileiro, famoso no mundo inteiro, que é o Oscar Niemeyer. Agora, alguém sabe o que esse desenho do Niemeyer significa? Porque não é apenas um desenho de uma arquitetura, de um projeto de engenharia, de construção civil. Ele tem significados. Bom, eu vou apresentar para vocês. Ó. Notem que aqui no meio é dividido por 2 torres, cada torre é de um prédio, tá? Essa torre aqui mais à direita é a Câmara, essa torre mais à esquerda é do Senado. Notem que tem 2 cuias, exatamente assim que se chama, cuias. Uma voltada para baixo e uma voltada para cima. Reparem também, alunos, que
As cuias não têm tamanhos iguais, elas têm tamanhos diferentes. Além de estar posicionada uma para cima e outra para baixo, elas têm tamanhos diferentes. E o que isso significa, professor? Por que você está falando disso? O que o Niemeyer quis traduzir com esse desenho? Por que foi construído assim? Eles ocupam o mesmo prédio, cada um ocupa um lado. Então, à esquerda do nosso desenho é o Senado, à direita a Câmara. A Câmara é a cuia maior e ela é voltada para cima. Por quê? Porque ela representa a população brasileira. E nós temos mais deputados do que senadores. Por isso que a cuia do Senado é menor e voltada para baixo, porque o Senado, gente, não representa a população. O Senado não representa o cidadão. O Senado representa os estados, tá? Por isso que ele é voltado para baixo. É como se fosse fechado para o cidadão, enquanto a Câmara é aberta para o cidadão. Então, essas são curiosidades do desenho aí. Basta a gente lembrar que o Congresso Nacional é feito por 2 órgãos, portanto, bicameral. Bom, vamos falar um pouquinho do Legislativo? Está entre os artigos 44 e 75 da Constituição. Quais são as funções típicas, ou seja, quais são as funções principais que o Poder Legislativo tem que executar, tem que fazer? Primeiro, elaborar leis. Segundo, e mais importante do que elaborar leis, fiscalizar o Poder Executivo. Terceiro, acompanhar a realização e o investimento de políticas públicas, principalmente do orçamento público. Vamos lembrar que o Poder Executivo controla o dinheiro, mas o dinheiro não é do Poder Executivo, o dinheiro é público. Então, o Legislativo tem como função fiscalizar o orçamento, como que o Executivo está administrando esse dinheiro. Fiscalizar o cumprimento das leis que ele mesmo criou, representar a população. Ele tem a função político-parlamentar, ou seja, parlamento, olha essa palavra aparecendo de novo aí, né? Nosso projeto chama Parlamento Jovem. Parlamentar, falar, expressar, trazer como representatividade aquilo que a população quer. Ele tem também outras funções que são a função de informação e de formação. Notem que a formação tem a ver com a educação. Escola do Legislativo, Parlamento Jovem, tem tudo a ver com essa questão da formação e é uma das funções típicas do Poder Legislativo, ok? E Lucas, quais são as funções atípicas? Ou seja, galera, qual é a função que não é a principal, mas ele acaba executando? A função de administrar e julgar. O que eu quero que vocês separem? O Poder Legislativo legisla, o Poder Executivo administra, o Poder Judiciário julga. A função atípica de poder é aquilo dos outros dois. Por exemplo, o Poder Judiciário, ele legisla. Essa é a função típica. E a atípica é aquilo que é o típico do outro poder, ou seja, administrar, que essencialmente é do Poder Executivo, e julgar, que essencialmente é do Poder Judiciário, acaba sendo funções secundárias do Poder Legislativo. Ah, Lucas, mas quando que o Poder Legislativo julga? Eu não estou entendendo. Galera, sabe essa CPI que está rolando aí, a CPI da pandemia? É uma função atípica. Os senadores, os deputados lá, eles estão julgando, é uma comissão de inquérito, parlamentar de inquérito, aliás, os senadores, não são os deputados, não. Eles vão julgar uma situação. Então, eles estão adquirindo uma função que não é típica, não é essencial deles, mas eles estão cumprindo, tá? Bom, como que faz para participar do Legislativo? Você tem que ser eleito, e essa eleição não é majoritária. Ou seja, não é por maioria dos votos. É um cálculo louco chamado coeficiente eleitoral, que talvez a gente veja mais para frente. Mas então são eleições proporcionais. Os mandatos são de 4 a 8 anos. Sabia disso? Deputado tem mandato de 4 anos, deputado federal. E senador é o único cargo no Brasil que tem mandato de 8 anos, tá? E são permitidas quantas reeleições a pessoa ganhar, né? Bom, vamos dividir agora o legislativo entre os 3 entes federativos, que é a federação, os estados e o município. Vamos começar no nível federal, nível nacional. Nós temos um Senado e temos uma Câmara dos Deputados. Lembra que eu falei que o Senado representa os estados brasileiros? Quantos estados a gente tem? 26, mais o Distrito Federal, então 27.
Cada um desses estados ou do Distrito Federal tem direito a 3 senadores, 3 representantes. Então, para a gente descobrir quantos senadores tem no Brasil é fácil. 27 vezes 3, quem é bom de matemática já descobriu que são 81. Então, no Senado Federal existem 81 senadores. E na Câmara dos Deputados, lembra que é a cuia maior, que eu falei que tem mais deputado que senador? Lá não é igualzinho para cada estado, não. Porque os deputados não representam os estados, eles representam a população. Então, quanto mais populosa é um estado, mais deputados ele pode ter. Então, quantos são os deputados federais? 513. Existem 513 deputados federais. Imagina como que é administrar essa loucura, uma reunião dessas. Mas para vocês terem noção, Minas Gerais tem direito a 53 deputados federais. Enquanto São Paulo, que é o estado que mais tem população, ele é o que também mais tem direito a deputados, que é 70. Então, é só para vocês saberem que não existe número de deputados igual para os estados, tá? Cada estado tem um número de deputados de acordo com o número da população, é o número de vagas para deputado. Para ser senador, idade mínima, 35 anos. Para ser deputado federal, idade mínima, 21 anos. E no estado, vamos pegar Minas, essa é a foto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós temos 77 deputados estaduais em Minas. E qual que é a idade mínima para se candidatar? 21 anos. E na cidade, nós temos a Câmara Municipal, o nome do mandatário não é deputado, porque na federação é deputado federal, no estado é deputado estadual. Não existe deputado municipal, todo mundo sabe que o nome correto é vereador. Então, os vereadores. Cada cidade, cada município tem um número de vereadores. Então, não é igualzinho. Monte Sião tem 9, Ouro Fino tem 11, Pouso Alegre tem 17. Se eu não me engano, Uberlândia tinha 26 ou 27, ou seja, quanto maior o município, quanto mais população ele tiver, mais vagas de vereador ele pode ter, ok? Qual que é a idade mínima para se candidatar a vereador? 18 anos. Agora vamos trocar de poder. A gente falou do poder legislativo, agora nós vamos falar do executivo. As regras do poder executivo estão entre o artigo 76 e 91 da Constituição. Quais são as funções típicas? O que ele tem que fazer principalmente? Ele tem que executar e aprovar as leis que foram anteriormente aprovadas lá no poder legislativo. Ele administra o erário. Gente, essa palavra é diferente. Erário significa dinheiro público. Então, é errado falar erário público, porque vira uma redundância, tá? É só erário. Use a palavra erário na sua redação do Enem, que você já vai conquistar o corretor lá da sua redação. Erário significa dinheiro público. Bom, além dele administrar o dinheiro, que não é dele, mas é ele que administra, o dinheiro é de todo o Estado, ou seja, de todos os poderes. O dinheiro é público, é nosso, mas é ele que administra. Ele executa o orçamento e as políticas públicas, e ele é responsável pelo planejamento e uma proposta de governo. Para qual rumo o país vai andar? Isso é função do executivo. Agora, as funções atípicas, que não são essencialmente deles, mas que em algum momento ele acaba fazendo. É a de legislar, que seria atípica do legislativo, e a de julgar, que seria atípica do judiciário. Então, de novo, notem, as funções atípicas de um determinado poder são as que seriam típicas de outro poder, do outro poder. Bom, como faz para participar do poder executivo como mandatário? Você tem que ser eleito e agora sim é eleição majoritária, ou seja, quem mais tiver voto é o que vai ser eleito, sem mistério. O mandato é de 4 anos, tanto para presidente da República, quanto para governador do estado, quanto para prefeito. É permitida só uma reeleição consecutiva. Então, primeiro mandato, segundo mandato, tem que descansar pelo menos um, para depois começar de novo. O primeiro, segundo e por assim vai. Bom, a nível federal, a gente tem o presidente da República, ele é assessorado por ministros e secretários nacionais. Ele pode escolher quem são esses ministros e quem são esses secretários, tá? No caso do Brasil, o nosso presidente, além de chefe de governo, ele é chefe de Estado, porque nós somos presidencialistas, ok? Qual que é a idade mínima para se candidatar? 35 anos.
Aí na foto tem o Palácio do Planalto, que é o prédio que cedia a presidência da República do Brasil. Quem já esteve lá em Brasília, como eu, pôde perceber como é muito bonito e os prédios ficam todos um pertinho do outro, ok? Bom, e no nível estadual? Agora já trocou de nome, não é mais presidência do Estado, agora é governadoria do Estado. Quem que é o representante maior? É o governador, tá? Ele é auxiliado pelos secretários estaduais e pelos assessores, e novamente é ele que pode escolher esses secretários estaduais. Bom, qual é a idade mínima para ser governador? 30 anos. Na foto, vocês estão vendo a cidade administrativa, que é a sede do governo de Minas Gerais. Aqueles dois prédios lá no fundo, ó, um chama Minas, outro chama Gerais, tá? E aqui, se eu não me engano, chama Palácio Tiradentes. Bom, e o executivo a nível municipal? Bom, chama prefeitura, né? E é uma redundância, porque prefeitura é municipal. Bom, o mandatário, o chefe da prefeitura, é chamado de prefeito. Ele é auxiliado por secretários em algumas cidades, em alguns municípios. No caso de Monte Sião, nós chamamos de diretores municipais. Novamente, é o prefeito que escolhe a equipe dele, os diretores municipais. Qual que é a idade mínima para se candidatar? 21 anos. Poder Judiciário. Está lá nos artigos 92 e 126 da Constituição. Quais são as funções típicas do Poder Judiciário? Julgar, aplicar a lei, arbitrar e decidir conflitos. Funções atípicas: administrar e legislar. Então, administrar seria a função típica do executivo, legislar a função típica do legislativo, e essas duas coisas se tornam funções atípicas do judiciário, tá? Bom, como que faz para participar do judiciário? É eleição também? Claro que não, é concurso público. Normalmente não existe um tempo de mandato. Os cargos são, em geral, vitalícios, ok? Ou seja, você entrou lá, você fica até o final da sua vida, ou até a idade máxima para cada cargo permitido, depois você obrigatoriamente se aposenta naquela função. Na foto é o Fórum Novo de Monte Sião. Bom, vamos separar Poder Judiciário nos 3 entes federados, ou seja, na federação, no estado e no município? Vamos lá. Poder Judiciário a nível federal. Qual é o órgão supremo? Ele se chama Supremo Tribunal Federal. Ele tem 11 ministros, que são escolhidos por uma série de regras, tá? Depois, abaixo, vem os tribunais superiores. Tem o eleitoral, tem o militar, tem o de justiça e tem o do trabalho. Tem também o Conselho Nacional de Justiça. A mesma pessoa que preside o Supremo Tribunal Federal preside o Conselho Nacional de Justiça, tá? E esse Conselho Nacional de Justiça tem 15 conselheiros. Bom, aí tem a Justiça, o Poder Judiciário Federal, onde, por exemplo, aqui a nossa região fica em Pouso Alegre, a Justiça Federal, que são a primeira instância do Poder Federal, do Poder Judiciário Federal. Bom, vamos agora trocar, vamos lá para o Estado. Como que chama nos estados? Chamam-se tribunais de justiças, tá? Quem são as pessoas que ocupam os cargos lá? São desembargadores e juízes. E a nível municipal, como que chama? Não tem, gente. Não existe poder judiciário a nível municipal no Brasil, tá? Apesar do fórum ficar no município, porque é no município onde a vida acontece, ele não é considerado um órgão municipal, tá? Ele é um órgão estadual que está representado em determinado município. Então, fica atenção aí, hein? Executivo e legislativo tem nos 3 níveis da federação. O judiciário só tem nos 2, que é o federal e estadual. No município não existe poder judiciário. Bom, resumindo, o que cada um deles faz? O executivo, o legislativo, o judiciário. Depois eu vou deixar essa imagem para vocês, vocês podem olhar lá um resuminho. Para quem perder a aula, fica fácil ler aqui. Existe mais poderes sem ser esses 3, Lucas? Existe uma discussão muito grande. Alguns teóricos dizem que sim, outros que não. Existiria um 4º poder? Porque o Ministério Público, que são a promotoria, galera, ao contrário do que a gente pensa, ele não faz parte do poder judiciário. Ele é da justiça, mas não é do poder, ele não está dentro do poder judiciário. A Constituição chama ele de
Função essencial e justiça. E aqui que está a discussão. Seria um quarto poder? A Constituição não chama ele de poder, chama ele de função essencial. Por isso que alguns autores discordam aí. Então, quem faz parte do Ministério Público? O cargo máximo na União é o Procurador-Geral da República e nos estados é o Procurador-Geral só. Quem que nomeia, né? Tanto o presidente da República para a União quanto o governador para o estado. Eles têm mandato de 2 anos e podem ser reconduzidos quantas vezes forem necessárias. Exigências para ser um promotor: ter mais de 35 anos e ser aprovado pelo Senado Federal. Ou no estado não tem regra, tá? É apenas ser promotor. Deve ter regras internas, como ter tantos anos de exercendo advocacia e tal, mas são regras internas de cada estado. Muito bem. Sem ser o Ministério Público, Lucas, existe mais um outro poder? Galera, existiria um quinto poder. Porque, assim como o Ministério Público, ele não está dentro de nenhum outro poder, mas ele está escrito lá na Constituição. Como que é o nome dele? Tribunal de Contas. Cuidado, apesar desse nome tribunal, ele não faz parte do Poder Judiciário. Na verdade, ele está mais próximo do Poder Legislativo, ok? Então, cuidado, porque às vezes o nome engana. Ele está lá nos artigos 71, 73 e 75 da Constituição, junto com a descrição do Poder Legislativo. O que é a função deles, Lucas? A função desses tribunais, galera, é analisar as contas. Está escrito errado aí no meu PowerPoint. Analisar as contas públicas. Peraí, mas você não falou que a função de analisar o orçamento público executar esse orçamento é o Poder Executivo, mas de aprovar ele não é o Legislativo? E o Legislativo não fiscaliza o dinheiro público? Por que tiveram que criar esse órgão? Bom, eu não sei se essa é a resposta cientificamente correta, mas pensa comigo, faz uma linha de raciocínio comigo. Vamos imaginar na cidade de Monte Sião. Nós temos 9 vereadores que precisam fiscalizar a aplicação, cada compra de cada item. Comprou papel higiênico para colocar na escola municipal Dona Ina. É um item com uma única destinação. O vereador deveria ser capaz de fiscalizar todas as compras de todos os itens de cada órgão público. Será que o vereador tem condição de fazer isso? Agora eu vou além. Será que o vereador tem conhecimento de direito e contador? Para se candidatar a vereador, exige-se que ele tenha ensino superior em direito ou em contabilidade? Não. E assim também para o deputado federal, para o deputado estadual, para o senador. Eles não são especialistas em contas públicas. Como que eles vão julgar as contas? Por isso, para fazer a função que seria deles, eles criaram um outro órgão, chamado Tribunal de Contas, que sim, é composto por contadores, por especialistas da contabilidade pública, por especialistas do direito tributário, do direito constitucional. Então, são técnicos especialistas que cumprem a função do Poder Legislativo, assessorando e emitindo relatórios, para depois o Poder Legislativo usar esses relatórios, tá? Existem tribunais de contas no nível federal, que é o chamado Tribunal de Contas da União. Existe nos estados, que é chamado Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, do Estado de São Paulo, do Estado de Rondônia, do Estado do Acre, por aí vai. E municipal, será que existe? Só 2, galera. Só a cidade de São Paulo, o município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro, porque são muito grandes. Depois, a Constituição proibiu que fossem criados tribunais de contas de municípios. Então, nenhum outro município no Brasil, além desses 2, podem ter tribunais de contas. Quem que julga as contas do município é o Tribunal de Contas do estado dele. Então, por exemplo, Monte Sião, Ouro Fino, Pouso Alegre, Montes Claros, Contagem. Quem que julga as contas das prefeituras e das câmaras municipais desses municípios? O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que também julga todas as contas do Estado de Minas, tanto do Poder Executivo quanto do Judiciário. Imagina o volume. Lembrando que Minas tem 583 municípios. É muita coisa. E as empresas públicas, como a CEMIG, a Copasa e tantas outras que a gente tem, todas são fiscalizadas por esse Tribunal de Contas também. Ele é essencial. Bom, eu quero fazer uma brincadeirinha com vocês. Eu quero que vocês abram o microfone agora. Eu consegui em tempo recorde explicar, hein? E eu quero fazer perguntas.
Eu vou citar vários órgãos ou repartições públicas aqui, e eu quero que vocês, com o microfone aberto, me falem a qual poder que ele pertence. Se é do executivo, se é do legislativo, se é do judiciário, e se é do município, se é do estado ou se é da União. Então vamos lá. Primeiro, Delegacia de Polícia e Batalhão da Polícia Militar de Monte Sião pertencem a qual poder e a qual ente federado? Abram o microfone e participem aí. Executivo e municipal? Você acertou. É o do poder executivo, mas não é do município, é do estado. Eu quis colocar isso aqui porque quando eu era criança eu sempre imaginei que polícia tinha a ver com poder judiciário, né? Porque é quem prende. Mas não. As polícias, tanto civil quanto a polícia militar, o corpo de bombeiro, as forças de segurança em si, elas são sim do poder executivo, você acertou, mas ao invés de ser do município, elas são do estado, ok? É lógico que em cada município tem uma, mas elas fazem parte do poder estadual. Segundo, a escola provedor é um órgão público. Ela pertence a qual poder e a qual ente federado? É do estado e não sei qual dos três poderes ela pertence. Isso mesmo, você acertou. O próprio nome diz, né? Aquele EE ali no começo significa escola estadual. Então ela pertence ao ente federado Estado de Minas Gerais. E qual poder que ela pertence? Ao poder executivo. Porque lembra que o poder executivo é responsável por executar as políticas públicas? E educação é uma política pública. Segurança, que é o caso do primeiro exemplo que eu dei, é uma política pública. Saúde é uma política pública. Então é poder executivo e o ente federado é o Estado. Terceiro, o Fórum de Monte Sião pertence a qual poder e a qual ente federado? Judiciário e estadual? Perfeito. Judiciário e estadual. Lembrando que, apesar de ficar em Monte Sião, o Fórum e os servidores não pertencem ao município. Eles pertencem ao Estado de Minas Gerais. Perfeita resposta. Quarto, o Ministério Público e a Defensoria Pública aqui em Monte Sião pertencem a qual poder e a qual ente federado? Executivo e municipal? Não. Nenhum nem outro. Vamos lembrar lá. O Ministério Público e a Defensoria Pública, está escrito errado ali na minha apresentação. Lembra que eu falei que, apesar de eles estarem perto da justiça, eles não estão dentro do poder judiciário? Então, eles não estão dentro de nenhum desses poderes. Eles são da justiça, mas eles não estão dentro do poder judiciário. E não é município, porque vamos lembrar que o município não tem justiça, né? Ele só tem o poder executivo e legislativo. Então, a resposta certa seria do Estado. Seria poderes, eles são autônomos e pertencem ao Estado de Minas Gerais. Agora, a rodovia que liga Monte Sião a Ouro Fino, chamada rodovia MG 459, pertence a qual poder, é responsabilidade de qual poder e de qual ente federado? Vamos lá, galera, participem. A rodovia seria do estado, né? Agora o outro eu já não sei. Exatamente. A rodovia, então, ela pertence ao ente federado Estado de Minas Gerais e ela é de responsabilidade do Poder Executivo, tá? O PROCON de Monte Sião pertence a qual O poder e que a é o qual PROCON? ente? PROCON é de defesa do consumidor. É municipal, porque tá falando que é de Monte Sião. Exatamente. E que defende o público, né? Que é a defensoria, né? Então, Calma e aí, eu vou pensar. qual poder? Executivo, legislativo ou judiciário? Legislativo? Uhum. Em Minas Gerais tem essa precedência, né, do poder do PROCON poder ser aberto por câmaras municipais. Mas é só em Minas, tá, galera? No estado de São Paulo, todos os PROCONs são de responsabilidade do Poder Executivo. Em geral, deveria ser responsabilidade do Poder Executivo. Mas como algumas prefeituras não quiseram abrir PROCONs nas suas cidades, as câmaras municipais tiveram essa oportunidade. Então, especificamente, o PROCON de Monte Sião é a nível municipal e pertence ao poder legislativo. Galera, e o CAT? Aqui em Monte Sião existe um órgão chamado CAT,
Centro de apoio ao turista. Ele fica atrás da Igreja do Rosário. Está super abandonado. Qual poder ele pertence e qual ente federado? Ele pertence ao estado, né? Não, Camila, ele pertence ao município. E qual poder que você acha? Executivo, legislativo ou judiciário? E aí, gente? Qual poder é responsável pelo CAT de Montião? O legislativo? Não. Você acredita que é o executivo? Lembrando Aí eu tava que em dúvida dos dois, eu fiz em qual, hein? exatamente. O turismo são políticas públicas também, né? Então é de responsabilidade da prefeitura. E como eu disse, ele está tão abandonado que a gente nem sabe que ele existe, né? Bom, oitavo. O Parlamento Jovem, a escola do Legislativo, que é o que a gente está fazendo agora, pertence a qual dos três poderes? É Legislativo. estadual. Ele é estadual porque é municipal e depois fica regional, depois estadual. Então, acho que seria do estado, porque é o maior, né? E Certo, no final todo mundo vai estar no estado. exato. E qual dos três poderes, Maria Eduarda? Alguém já Legislativo. respondeu certo aí. Legislativo, exatamente. Então, o Parlamento Jovem de Montição pertence a Montição, mas o programa maior pertence ao Estado. Mesma coisa, escola do Legislativo existe nos três, tá? Tanto no Estado, quanto no município, quanto na União. Mas os dois são ligados ao poder legislativo. Por último, vou juntar esses dois, a APAE e a OAB. A APAE vocês sabem, é a escola de especial, para atendimentos especiais, e a OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Eles pertencem a qual poder e a qual ente federativo? Eu ia falar que é judiciário por causa do OAB. E é só municipal e estadual? Porque eu acho que tem que é brasileiro, né? Aí tem no Brasil inteiro, né? Uhum. Aí é estadual? Ou Ó, o estadual só os dois? o seu Ou só. raciocínio, o seu raciocínio, Duda, não está de todo errado, mas o que a gente tem que perceber? Primeiro, tanto a APAE quanto a OAB foi uma pegadinha que eu fiz. Elas não são órgãos públicos. Elas são instituições importantes, mas elas não são órgãos públicos. A APAE de Monte Sião, obviamente, ela está restrita a um nível municipal, mas a APAE é uma associação nacional. Existem APAE em todos os lugares do Brasil. Então, existem as APAEs. A APAE, enquanto instituição grande, é a nível nacional, mas cada município tem a sua e cada escola é independente. Então, a APAE de Montição seria a nível municipal, mas ela não pertence a nenhum órgão público, apesar de poder receber dinheiro público especial do município de Montição, mas isso não a torna um órgão público. A OAB, quando era criança, eu também achava que era do Poder Judiciário, porque tem a ver com advogado, né? Mas vocês sabiam que a Ordem dos Advogados do Brasil não faz parte do Poder Judiciário. Ela é uma organização, uma entidade representativa dos advogados. Ela não é um órgão público, tá? Ela é uma associação privada. E ela tem, lógico, no Brasil, e ela tem a circunscrição dela, tanto estadual quanto municipal. Ok? Essas duas últimas, então, eram duas pegadinhas. Bom, a minha apresentação acaba por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem fazer agora, em 2 minutinhos, enquanto o Ferrari prepara a apresentação dele.